Olá a todos! Nessa aula, nós vamos estudar interseções envolvendo planos. Então, a ideia é, dados dois planos, por exemplo, um plano π1, que eu estou desenhando aqui, digamos que representado por esse plano branco, e um plano π2, por exemplo, representado por esse conjunto aqui. Aí a pergunta fundamental é como encontrar o conjunto interseção entre os dois planos. Então, talvez pelo meu desenho não tenha ficado claro, né? Vale destacar que isso aqui está por trás, mas lembre-se de duas coisas. Plano, imagina uma folha de papel só que se estendendo para o infinito. Então, ele vai estender para o infinito tanto para cima quanto para os lados. E a segunda coisa é que quando você tem, por exemplo, duas folhas de papéis, ou seja, dois planos, e você analisa a interseção, supondo que esses planos não sejam coincidentes, a interseção entre esses planos é uma reta. Se é uma reta, então na hora que você vai usar a mesma ideia, por exemplo, de interseções de retas em planos, você deve se lembrar que você vai possuir infinitas soluções. Então, outra coisa que precisamos relembrar é a equação geral do plano. Então, a equação geral do plano é dada por essa fórmula, ax mais by mais cz mais d igual a zero, aonde a, b, c são as coordenadas do vetor normal. E o vetor normal é aquele vetor que faz um ângulo de 90 graus com qualquer vetor que esteja contido no plano. Então, para aprendermos a identificar a interseção entre dois planos, é melhor fazer um exercício numérico. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é colocar num sistema as equações do plano. Então, aqui nós vamos ter 3x menos 2y menos z menos 1 igual a zero, x mais 2y menos z menos 9 igual a zero. Vou chamar essa equação de equação número 1, essa equação de equação número 2, para realizarmos as manipulações. Observe que nós temos três incógnitas e duas equações. Então, nós vamos ter infinitas soluções, porque você vai ter uma variável livre. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou tentar eliminar uma das variáveis dessas equações. Então, nesse caso, eu até vou eliminar o do y. Como? Eu vou fazer a equação 1 mais a equação 2. Então, quando você faz a equação de cima mais a equação de baixo, você vai obter 4x menos 2z menos 10 igual a zero. Posso, inclusive, isolar o z dessa expressão. Então, vai ficar 2z igual a 4x menos 10. Por sua vez, se você dividir por 2 em todos os lados, z vai ser igual a 2x menos 5. Guarda essa informação. Então, o que você acabou de estabelecer nessa relação aqui é uma relação entre z e x. Agora, a ideia é retornar para a equação 1 e 2 e ou eliminar o x ou eliminar o z para encontrar uma solução. Mas se vocês observarem como eu fiz aqui a resolução do problema, eu estou sugerindo que a minha variável livre seja x. Então, para exemplificar melhor, eu gostaria de tentar uma relação entre x e y aqui agora. Para isso, eu tenho que eliminar o z. E para eliminar o z, eu posso fazer, por exemplo, a equação 2 menos a equação 1. Então, ao realizar essa operação, nós vamos ter então x menos 3x dá menos 2x mais 4y. Cancelou aqui. Menos 9 mais 1, menos 8 igual a zero. Lembrando que aqui, dessa vez, eu vou isolar o y. Então vai ficar, passa o menos 2x e o menos 8 para o outro lado. 4y é igual a 2x mais 8. Agora, passando dividindo, então 4, y, perdão, 2 sobre 4, deixar assim por enquanto, 2x sobre 4
mais 8 dividido por 2, 2. Só que se você dividir por 2 em cima e embaixo, aqui vai dar 2. E aí o que acontece? O nosso y é x sobre 2 mais 2. Lembra que eu havia comentado que interseção de dois planos é uma reta? E uma das formas de descrever a equação da reta é você trabalhar naquela forma paramétrica. Então, qual vai ser a solução do nosso problema? Solução do nosso problema, observe que o x ele aparece nas duas equações. Então, eu vou chamar o x de t, e ele vai fazer papel de variável livre. Então, o y vai ser t sobre 2 mais 2. E, por fim, o z vai ser igual a 2t menos 5. E essa é a solução. E aí, observe, você vai ter infinitas soluções conforme eu comentei, já que a interseção de dois planos é uma reta. Então, para t igual a zero, você vai ter um ponto, t igual a 1 vai ter outro ponto, t igual a raiz de 2 você vai ter outro ponto, e assim por diante. Então, a solução do nosso problema é essa expressão que está em branco. Seguindo em frente, vamos trabalhar com mais um exemplo numérico. Então, aqui nós temos x mais 2y menos z igual a zero. E aqui nós temos x mais 5y menos z igual a zero. Para efeitos de organização, é bom chamar essa equação de equação 1 e essa equação de equação 2. Então, já que eu quero, por exemplo, eliminar uma das variáveis, eu posso tentar eliminar o z ou o x. E aí o que acontece? Para isso, eu vou fazer a segunda equação menos a primeira. Quando eu faço essa manipulação, o x some. Então aqui vai ficar 5y menos 2y, 3y. O z some, 3y igual a zero. Isso implica que o nosso y é igual a zero. E se y é igual a zero, na hora de substituir na equação 1, por exemplo, em 1 ou em 2, tanto faz. Vou até colocar assim, em 1 ou 2. Em ambas as situações, quando você troca o x por zero, você vai obter o quê? Que x é igual a z. Então, qual é a equação paramétrica aqui? É você chamar o x de t, o y é sempre zero, z igual a t. Então, nós temos aqui a outra reta, perdão, a reta que é interseção desses dois planos. E aí acontece de o y ser constante ou o x ser constante, mas o fundamental é descrever a equação da reta. Alguns alunos podem perguntar, mas professor, eu não posso organizar a folha de papel de tal modo que a ponta do papel aqui, por exemplo, só encoste no plano e aí tenha um ponto de interseção? Resposta é não. Por quê? Novamente, o plano, você pensa na folha de papel, mas ele tem que se estender para o infinito. Então nunca vai acontecer de encostar, só se você delimitar o plano. Mas o plano ele se estende infinitamente. Então, se os planos não forem paralelos ou coincidentes, a interseção sempre será uma reta. Agora, um outro problema envolvendo planos que acho que vale a pena nós discutirmos é como calcular ângulos entre planos. Então, eu vou fazer aqui um desenho para fins didáticos. E aí, eu vou fazer um segundo desenho por aqui, mais ou menos. Vamos usar e abusar da minha habilidade de desenho. Então, tracejado aqui. Pronto. E aí, digamos que eu esteja interessado em calcular este ângulo aqui. Opa, sem querer, deixa eu... Este ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Como é que eu vou calcular um ângulo entre dois planos? Pense comigo no seguinte cenário. Digamos que você tenha um vetor normal n, que eu estou representando por esse vetor amarelo, e este vetor normal, por exemplo, aqui é N1 e aqui é N2. Vamos facilitar a nossa conversa. Então, aqui é N1
aqui é N2. Então, vou fazer uma observação bem geral de vetores, que é a seguinte. Se você, porventura, você pega um vetor que está contido no plano amarelo. Então, vamos pegar, por exemplo, este vetor verde que está contido no plano amarelo. E esse vetor em azul que está contido no plano branco, o ângulo entre esse vetor verde, que está contido no amarelo, e esse vetor azul, espero que seja razoável para todos, que esse ângulo aqui é justamente o nosso querido ângulo alfa. Porque se você pegar um vetor aqui e um vetor aqui, o ângulo vai ser alfa. Só que se você rotacionar em 90 graus, vou até amplificar aqui para facilitar a nossa conversa. Se você rotaciona esses dois vetores em 90 graus, vamos rotacionar 90 graus. Você vai obter o quê? O mesmo ângulo alfa, porque você rotacionou os dois vetores. E aí você preservou o ângulo entre eles. Só que esse vetor amarelo é um ângulo, é um vetor que é ortogonal ao vetor verde. E esse branco é ortogonal ao azul. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você pode calcular o ângulo entre os dois planos simplesmente calculando o ângulo entre o vetor amarelo, que eu vou destacar aqui agora, Ctrl C, Ctrl V, pelo vetor branco, Ctrl C, Ctrl V. Então, calcular um ângulo entre dois planos é calcular um ângulo entre os vetores normais. Como é que a gente calcula ângulo entre os vetores normais? Lembre-se que nesse caso, o nosso ângulo alfa, ele vai de 0 a 90 graus, né? Porque você, na hora de rotacionar para lá, é só pegar o representante para cá. Então, a gente usa o seguinte, a gente sabe que o produto escalar de N1 por N2, ele é a norma de um vetor vezes a norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Novamente, como eu estou interessado que o ângulo seja de 0 a 90 graus, porque qualquer coisa você pode inverter o sentido do vetor normal, então você quer que o produto escalar seja um número positivo. Por que isso? Porque no ângulo de 0 a 90 graus o cosseno é positivo. Se o ângulo for maior do que 90 graus e menor do que 180, o cosseno fica negativo. Então, essa fórmula aqui te permite calcular um ângulo formado entre dois planos. Então, essa fórmula aqui é a nossa fórmula de estar. Então, vamos usar isso para resolver alguns exercícios. Nós vamos achar ou determinar o ângulo do plano da letra A. E nós vamos deixar o ângulo do plano da letra B para vocês como exercício. Então, vamos resolver a letra A como um exemplo. Então, a primeira coisa que nós precisamos é identificar os vetores normais. Então, o primeiro vetor normal que eu vou representar por N1 são os números que acompanham x, y, z. Então, nesse caso, é 1 vezes x menos 1 vezes y, mais 3 vezes z. Então, é 1 menos 1 e 3. Já o nosso normal 2, ele vai ser menos 4, 4, menos 12. Então, vamos calcular cada componente aqui da nossa fórmula. Vamos relembrar a fórmula, né? Antes de mais nada. Então, deixa eu dividir aqui o quadro. Então, aqui nós temos produto módulo, né? Do produto escalar de N1 por N2 é igual a norma de um vetor, norma do outro vetor, vezes o cosseno de alfa. Que como eu sei que alfa é positivo, eu mantenho o cosseno de alfa aqui. Então, vamos calcular primeiramente o produto escalar. Então, produto escalar de N1 por N2 vai dar quanto? Então, aqui vai dar primeiro vezes primeiro, que dá menos 4, mais segundo vezes segundo, que também dá menos 4, mais terceiro vezes terceiro, que nesse caso vai dar menos 36. Então, aqui vai dar menos 40, menos 44. Então, isso é o produto escalar. Agora, a gente vai calcular a norma de N1
Como é que a gente calcula a norma de N1? É a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, mais menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui vai dar raiz de 11. Já a norma do vetor N2 vai ser igual a... Se vocês observarem direitinho, ao invés de fazer a conta, vou colocar aqui do lado. O N2 ele é exatamente menos 4 vezes N1. Ó, multiplica aqui por menos 4, deu a primeira coordenada. Multiplica aqui por menos 4, deu a segunda coordenada. Multiplica por menos 4, deu a terceira coordenada. Então, ao invés de fazer a conta, se você perceber isso, então você está percebendo que o nosso N2 é menos 4 N1, que é a mesma coisa que 4 vezes a norma de N1. Então, nesse caso, isso é 4 vezes raiz de 11. Então, o que eu na prática fiz, o N2 é nada mais, nada menos que você inverter o sentido e quadruplicar o módulo, e você preserva a direção. Então, eu vou pegar esses ingredientes e vou substituir nessa relação. Então, vamos lá. Então, substituindo nessa relação, aqui nós temos que o produto escalado é menos 44, colocando em módulo vai dar exatamente 44. Nosso N1 em norma é raiz de 11, do N2 é 4 raiz de 11 vezes cosseno alfa. Raiz de 11 vezes raiz de 11, isso dá 11. E 11 vezes 4, 44. Então, aqui vai dar cosseno alfa. E isso implica, passando para o outro lado dividindo, 44 sobre 44, cosseno alfa é igual a 1. Ou seja, qual é o ângulo alfa que o cosseno alfa é igual a 1? Alfa é igual a 0. E o que é razoável, porque se vocês observarem, se eu fosse calcular o ângulo entre os vetores N1 e N2, como um era menos 4 vezes o outro, você ia obter que são vetores sentidos opostos, então o ângulo entre os vetores seria pi radianos, ou seja, 180 graus. Só que como eu estou falando de ângulos entre planos, não existe ângulos entre planos maior de 90 graus. Então você acaba restringindo. Como está restringindo de 0 a 90 graus, para estudar esse caso, ele é o mesmo que estudar esse caso. E aí, na prática, seria alfa igual a 0 radianos ou 0 graus. Então, aqui nós temos a nossa resposta do exercício. Então, deixa eu dar uma destacada. E ainda precisamos falar um pouco sobre distâncias entre planos, mas também podemos falar sobre distâncias entre reta e plano, distância de ponta a plano e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtem, deem feedback, aquele pacote padrão do YouTube e até a próxima.